Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje, que está faltando 2 meses para o meu retorno, eu vim aqui fantasiada de prova do Enem para te dar uma baita dica de como tu garantir uma nota boa na redação. Eu disse uma nota boa. Eu não disse que tu vai tirar 1000, eu não disse que tu vai gabaritar. Eu disse que se tu seguir os meus conselhos, se tu seguir a minha receita, você vai garantir uma nota boa na redação. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre estrutura textual, vamos falar um pouquinho sobre colocar ou não colocar título, e eu vou explicar para você sobre a bendita intervenção. Gente, espero que o vídeo ajude, espero que vocês gostem, que vocês compreendam a minha explicação e que seja útil, não é mesmo? Vamos lá! Pronto. Agora só falta o título. Ai, o título. Título no Enem? Às vezes isso tira o sono, não é mesmo? Você fica se perguntando se você vai perder nota se você não colocar. Você fica se perguntando se você colocar, você vai ganhar meio ponto, que seja mais. Gente, para com isso. Para com essas paranoias. Título no Enem é uma coisa desnecessária. Na minha opinião, você nem deve se preocupar com o título. Você não deve colocá-lo. Você deve usar as 30 linhas para escrever um texto bom, coerente, lindo, maravilhoso, completo, com uma intervenção maravilhosa. Não perde tempo, não perde uma linha colocando um título, às vezes, que não vai fazer sentido, que vai te tirar nota, que você vai escrever uma palavra errada. Não faz isso. Não perde tempo com coisa que não vai somar nota. Se tem um título no teu texto, você não vai ganhar nota mais. Isso eu tô deixando claro aqui pra você que tem dúvida. Se não tiver um título no teu texto, você não vai perder nota. Você só vai perder nota em relação a um título se você colocá-lo e se você colocá-lo de maneira errada. Se você colocá-lo incoerente com o assunto que está sendo cobrado. Se você escrever uma palavra errada. Então, a única coisa que o título pode te trazer um benefício é se sobrar uma linha e você colocar um título maravilhoso. Não vai te trazer benefício, na verdade. Só não vai te tirar nota e não vai te atrapalhar em nada. Só vai ficar mais bonitinho, mais enfeitadinho, quem sabe, né? Então, na minha opinião, na minha sincera opinião, não ponha título. Eu não coloco título. Se você tem uma necessidade mortal de colocar um título, problema é seu. Coloque o título, mas saiba, tenha consciência de que ele não vai lhe dar nota de que você está perdendo uma linha. Você só vai ter 29 linhas por favor. Bom, pessoal, então vamos logo ao ponto que interessa, né? Vou começar falando um pouquinho da estrutura do texto. Vou falar um pouquinho de cada parágrafo, tudo direitinho para que você entenda bem como funciona a redação do Enem, tá bem? Então, vou começar falando sobre o número de linhas, que eu acho que isso você já sabe. A folha comporta 30 linhas, incluindo o título, ou seja, se você quiser colocar o título, você perde uma linha, né? Se você quiser colocar o título, você vai ter 29 linhas para escrever o texto. Outra coisa bem importante é que a divisão de parágrafos, tem gente que tem muita dúvida quanto a isso. O número de parágrafos correto para se ter uma redação do Enem são 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E aí, como é que vai ficar a divisão de linhas para cada parágrafo? Aí é que mora um outro grande problema. A gente tende a acreditar sempre que a introdução e a conclusão devem ser menores do que o desenvolvimento. A gente às vezes usa isso como parâmetro. Só que a redação do Enem desconstruiu um pouco, né, essa teoria aí. Na verdade, no Enem, o parágrafo mais importante, assim, pro qual eu aconselho que vocês guardem mais linhas, é a conclusão. Na introdução, vamos começar falando da introdução, que eu acho que é um parágrafo fácil de compreender. Na introdução, o mais importante é que você compreenda que ela deve ser escrita em, no máximo, 6 linhas. Eu acho que 6 já é um exagero. Eu acho que em 5 linhas dá pra você escrever uma introdução. A introdução é aquela cantadinha, sabe, que você vai dar no teu corretor. Tu vai começar
a explicar para ele o quanto o teu texto vai ser interessante. Então ali, basicamente, o que tem que ter é uma contextualização, ou a nível histórico, ou a nível atual, ou então uma citação, alguma referência que você tenha para utilizar ali, tudo de acordo com o assunto, é claro. Outra coisa importante, que na verdade é o foco do teu corretor ao ler a tua introdução, é a maldita da tese. O que é a tese? Isso foi uma coisa que podem me achar burra, podem pensar o que quiserem de mim. Isso foi uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu sempre escrevia a minha introdução e eu via que nela sempre faltava alguma coisa, né? E eu fui inventar de assistir umas videoaulas e tentar entender melhor como funciona a maldita da introdução. Aí foi que o professor disse assim: você é obrigado a apresentar na sua introdução a sua tese. E aí eu fiquei um bilhão de horas pensando o que era exatamente a maldita tese. Porque depois que você percebe que aquilo é importante, você fica com aquilo na cabeça pensando que você tem que fazer perfeitamente aquilo, se aquilo é importante, não é mesmo? Então, a tese para mim era um problema. Aí alguém veio, caiu do céu, veio para mim e disse: querida, a tese não é nada mais, nada menos do que o que tu pensa e o que tu vai defender durante o texto. Então, clareou a minha vida, né? Clareou o meu mundo quando alguém me disse isso. Aí é que tá a chave da tua introdução. Por que a tua introdução tem uma importância e uma relevância na tua nota? Além de você cuidar os seus erros de ortografia, claro, porque isso vai descontar a nota ao longo de todo o texto. O que é o foco do teu corretor ao ler a tua introdução é: se tu tem um domínio da norma culta e se tu vai apresentar a tua tese. Por que a tua tese tem que estar já no primeiro parágrafo? Para o teu texto, ele tem um ponto central, digamos assim. Por exemplo, quando eu tive que escrever sobre violência contra a mulher, a minha tese era que isso é uma herança cultural e um problema social enorme pra gente. Então, se essa era a minha tese, se era isso que eu ia defender durante o texto, foi exatamente isso que eu escrevi de uma forma bonitinha, claro, lá na introdução. Você tem que deixar claro, você tem que ser claro e objetivo na tua tese. Então, para resumir, a introdução é basicamente contexto e tese. Claro, no final do parágrafo, não esquece, né, lá da coesão e da coerência, você tem que garantir que tá tudo dentro do assunto, do tema que está sendo abordado, e também colocar dar uma puxadinha já no desenvolvimento. Então, na introdução é basicamente isso. Acredito eu que você tenha entendido com essas palavras. Espero. O desenvolvimento nada mais é do que a defesa da tese. Você, no seu desenvolvimento, com 2 parágrafos, e os teus 2 parágrafos, eles vão ter mais ou menos 8 linhas, digamos assim. Nesses teus desenvolvimentos, você vai provar o porquê de você ter escrito aquilo que você escreveu lá na introdução. Ou seja, se a minha tese foi que a violência contra a mulher, ela advém de uma herança cultural, então eu tenho que escrever os meus desenvolvimentos comprovando isso, com dados, estatísticas, acontecimentos históricos ou alguma coisa que comprove aquilo que eu falei. Então, acho que o desenvolvimento, não vou perder muito tempo aqui, porque eu acho que o desenvolvimento ele é mais fácil de compreender. Então, nestes 2 parágrafos, você pode escrever de algumas formas diferentes, isso que eu falei. Você vai buscar a comprovação dos fatos, ou demonstrando causa no primeiro parágrafo e consequência no segundo parágrafo, ou você vai colocar por que o problema existe no primeiro parágrafo e no segundo parágrafo dizer as dificuldades pelas quais o problema não é solucionado, certo? Você pode também simplesmente escolher um tema, tipo, vou colocar dados estatísticos que demonstrem, você pode ser mais expositivo, digamos assim, mostrar mais o problema
e sempre questionando soluções durante o seu desenvolvimento, para que lá na conclusão você solucione os problemas citados ali durante os 2 parágrafos que você acabou de escrever. Por enquanto, de desenvolvimento é isso. Espero que você tenha compreendido mais ou menos como funciona. E agora a gente vai falar da tão importante conclusão, que na minha opinião é aqui que concentra a maior possibilidade de você tirar uma nota boa na sua redação do Enem. Continua comigo. Bom, o que falar dessa conclusão, né? Como eu vou começar? Eu tô aqui um tempão já pensando em como eu vou explicar a conclusão para vocês. Porque se eu tivesse que gravar um vídeo de 5 minutos falando sobre redação do Enem e você pedisse para mim falar sobre o ponto mais importante e crucial na redação, eu escolheria falar 5 minutos somente da conclusão. Pois é. Talvez você não tenha noção do quanto esse parágrafo é importante, mas se você não tem noção, não sai desse vídeo agora e continua comigo prestando atenção no que eu vou te falar. Eu criei, para mim, claro, uma receita que eu gostaria de dividir com vocês. Uma receita que sempre funciona na minha conclusão. Por que eu digo que esse é o parágrafo mais importante? Eu já ouvi de muita gente que muitas vezes o corretor foca mais na conclusão do que em qualquer coisa. Ele passa o olho no teu texto e na conclusão ele te ferra. Ele vai lá, vai ler, vai ver se tu fez o que o Enem pediu. Por quê? Se você vai olhar as competências do Enem, como eu já citei lá no começo do vídeo, eles cobram uma solução para o problema apresentado. E o que seria esta solução? É a intervenção, né, que o Enem tanto fala. Você, ao longo de todo o seu texto, lá na introdução apresentou sua tese, lá no desenvolvimento você desenvolveu, comprovou o porquê que é real aquilo que você disse na sua introdução. Agora, na sua conclusão, você vai resolver o problema. Você vai brincar de ser uma pessoa legal, que gosta de solucionar problemas e que vai solucionar o problema da humanidade. Imagina você podendo solucionar um problema como, por exemplo, a violência contra a mulher. Seria muito bom, não seria? Infelizmente, a gente sabe que aquilo que a gente escreve na redação não vai ser colocado em prática, né? Pode até que um dia seja, mas vai demorar. Mas a gente tem que apresentar lá uma solução para aquele caso específico que o Enem cobrou. Então, além desta solução, é obrigado que você dê uma resumida, uma retomada no seu texto, comprovando que você lembra ainda do que você escreveu lá na sua introdução e que tá tudo assim mais ou menos interligado. Então, a receitinha básica que eu tenho para passar para vocês de uma boa conclusão é o seguinte. Lá no começo do seu texto, você vai começar com um conectivo conclusivo. Caso vocês não lembrem, o que é um conectivo conclusivo são as conjunções conclusivas, aquelas portanto, por conseguinte, logo, assim. Você vai adotar. E o porquê eu estou dizendo adotar? Você vai escolher uma conjunção linda e maravilhosa conclusiva e vai utilizar ela sempre no começo da sua introdução. Eu adoro portanto, então eu uso portanto. Quer usar? Usa. Vamos usar o portanto juntos. Então, adota a tua conjunção. Com essa conjunção, tu vai iniciar a conclusão. O corretor vai olhar e vai dizer, bom entendimento da conectividade. Sabe que esta conjunção é conclusiva. Não vai me usar outro tipo de conjunção. Usa a conjunção conclusiva, não se esquece. Aí, você vai retomar a ideia central do seu texto. Você vai dizer, portanto, fica claro que a violência contra a mulher é originada de problemas culturais e sociais que existem no Brasil. Ponto. Retomei a minha tese. Você vai retomar a sua tese. Você falou lá no começo do seu texto, lá no final do seu texto, você vai retomar a sua ideia. Para dizer, eu tô falando e tô falando com certeza da mesma coisa até o fim do texto. Certo? Retomou? Usou o conectivo? Ponto. Acabou a tua retomada. Você não vai ficar mais
Prolongando, você tem que tentar fazer isso uma, duas, 3 linhas, tá? No máximo 3 linhas. Depois dessas 3 linhas de retomada, o que tu vai fazer é solucionar o problema. Outra parte da minha receita, que eu sempre utilizo, depois do meu conectivo, da minha retomada, é: para solucionar o problema, e eu sempre uso esta frase, para você não esquecer que você tem que solucionar o problema da redação. Então, vou repetir, porque sim, eu sou repetitiva. Sim, nas aulas particulares que eu dava, eu era repetitiva. E funciona, gente, funciona. Você tem que colocar na sua cabecinha que quanto mais repetir, quanto mais você fizer de novo e de novo, ou ouvir de novo e de novo, você vai lembrar. Então, conectivo, retomada da tese, ponto. Para resolver o problema, agora vai começar aquele momento especializíssimo da tua redação. Aquele momento que o corretor estava esperando. Aquele momento que ele está com sangue no olho para ler a maldita da tua intervenção. Nas últimas linhas da tua redação é que tu vai finalizar e concluir toda a tua ideia. Então, não é simplesmente uma mera conclusão. Como eu já te falei, a gente vai agora solucionar o problema do Brasil. Porque geralmente os temas do Enem, eles são ligados a problemas do país. A coisas que não necessariamente são problemas. Mas lembre, se a redação é do Enem, problematize. Crie um problema para ser solucionado no final. Porque a solução é o ponto-chave. É aquela coisa, é o tempero de toda a comida que tu produziu durante o teu texto. Comida que você produziu não faz sentido, mas eu acho que você entendeu. Essa intervenção, ela é dividida em algumas partes. Além de você pensar nas soluções para o problema, você tem que pensar quem vai solucionar o problema, você tem que pensar como o problema vai ser solucionado e você tem que pensar mais ou menos em colocar uma ou duas ou 3 soluções a curto prazo e a longo prazo, para que isso fique um pouco mais completo, vamos dizer assim. Agora, por último, eu fiz uma redação que eu tirei os 200 pontos que valem a conclusão. Só a conclusão, que é a proposta de intervenção, né? Ela vale 200 pontos e eu tirei a nota máxima. Então, eu vou explicar mais um pouquinho, depois eu vou ler a minha conclusão para vocês entenderem, assim, como é que é essa estrutura de conclusão que eu criei na minha mente, tá? Então, lembrem, quem vai resolver o problema, como o problema vai ser resolvido, e você não precisa especificar, isso você vai dizer indiretamente, assim, se é a longo prazo, se é a curto prazo, mas você tem que deixar claro os agentes. E assim, você sempre tem que resolver o problema da maneira menos provável, claro. Você tem que pensar em coisas criativas, em coisas suas. Você realmente criar aquela solução. Você pode usar com agente para solucionar o problema. Governo, você pode usar a escola, você pode usar o indivíduo em si, você pode usar a família, você pode usar a mídia, você pode usar muitas coisas. Você mesmo pode criar lá a sua intervenção. É interessante que, ao usar o governo, você não cite apenas o governo deve fazer blá 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 blá. Por quê? Porque isso vai parecer meio que sem conhecimento, assim. Você tá falando uma coisa muito genérica. O governo, sim, tem que resolver o problema, mas o governo, quem? Qual parte do governo? Então eu vou deixar aqui embaixo do vídeo algumas páginas, assim, que explicam direitinho cada setor do governo, quem é que resolve o problema X, quem é que resolve o problema Y, se é problema econômico, qual é o ministério que vai cuidar, se é problema, sei lá, cultural. Eu vou deixar linkado aqui embaixo do vídeo, espero que vocês leiam isso, tá bom? Então, depois que você colocou lá, para resolver o problema, não pensem que eu esqueci, você vai dizer, para resolver o problema, devemos fazer isso, isso e isso. Ou, para resolver o problema, o Ministério da Fazenda deve fazer parcerias com empresas privadas para a criação de sei lá eu o quê. É só um exemplo.
para você entender mais ou menos como iniciar uma intervenção, tá? Depois que você propôs ali a tua primeira solução, ponto. Ainda é importante que mais uma solução, tá bem? Mais um órgão diferente. Tentem também não vincular mais de uma solução ao mesmo órgão. Tentem diversificar. Se for para a população solucionar, a sociedade deve solucionar, a mídia tem que cumprir com o papel, sabe, você tem que viajar assim na maionese, tem que criar uma solução legal, uma solução que as pessoas não pensem fácil, assim, para você surpreender o seu corretor. E essa é a parte mais importante do texto, tá? E aí, claro, depois que você fez isso tudo, você retomou lá a sua ideia, você concluiu e solucionou o problema, pronto. Fica tranquilo, respira fundo, passa a tua redação a limpo, porque eu tenho certeza que pelo menos uma nota base você vai garantir. O resto, para você alcançar lá os teus 1000 pontos, provavelmente vai depender somente, não só da tua estrutura, porque a estrutura tu já sabe, não vai depender da tua intervenção, porque a tua intervenção vai estar boa, vai depender lá do teu domínio de norma culta da língua, vai depender lá do teu conteúdo, dos dados que tu vai apresentar lá no desenvolvimento. Isso conta muito, gente. Então leiam bastante, tentem se informar sobre os assuntos que vocês acham que podem cair na redação, assistam vídeos, debatam com amigos, conversem, criem suas próprias opiniões sobre problemas sociais, criem soluções, assim, por esporte mesmo, sentem, pensem, pô, como é que esse problema poderia ser solucionado? E eu tenho certeza absoluta que você vai bem na redação. Pessoal, agora para terminar, e eu não ficar aqui 3 horas falando no vídeo de vocês, eu vou ler a minha conclusão como exemplo, para que vocês compreendam melhor como é que eu utilizo essa receitinha aí que eu passei para vocês a receita. Então, a minha conclusão ficou assim. Portanto, aí está o conectivo conclusivo. Fica claro que o Brasil se tornou um país inseguro devido a uma falha educacional e a sua impunidade. Essa foi a retomada da minha tese. O tema era segurança pública, tá? Da redação. Agora vem aquela frasezinha típica. Para solucionar o problema, é de suma importância que o Ministério da Educação garanta a presença dos alunos nas escolas, por meio de fiscalização, e proporcione a eles um currículo que motive sua vida escolar. Empresas privadas devem também criar gratuitamente oficinas de capacitação que abram oportunidades de trabalho, evitando a dispersão de pessoas no mundo criminal. E, por fim, a Secretaria de Segurança, através de parcerias, deve recrutar funcionários para garantir uma rápida resposta à criminalidade atual. Bom, como vocês puderam ver, aí eu segui todos os passos que eu ensinei para vocês e deixei aí um exemplo para que vocês lembrem como é que é feito exatamente a intervenção. O que são os agentes? Lembrem que os ministérios ali que eu citei são os agentes, que você tem que detalhar como vai ser feito, para que vai ser feito. Não esqueçam disso, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês gostem do vídeo. Desculpa qualquer coisa, qualquer brincadeira, qualquer coisa. E continuem aí comigo, sigam o canal, deixem seu like no vídeo se vocês gostaram, se eu ajudei, deixem um comentário. E fiquem ligados porque eu pretendo postar novos vídeos com novas dicas de estudo, ainda relacionadas ao Enem, alguns vestibulares, e também para ajudar o pessoal aí que está no ensino médio, que tem alguma dúvida. Se vocês tiverem alguma dica de algum vídeo que vocês queiram, podem deixar nos comentários, que eu também pretendo seguir, beleza? Um grande beijo, tchau, tchau!